1.200 milionários saíram do Brasil em 2025. Junto com ele, eles levaram 8,4 bilhões de dólares. E o Brasil foi o país da América Latina que mais perdeu milionários neste período. E a maioria das pessoas que leu essa notícia pensou: que pena, mas isso não tem nada a ver comigo porque eu não sou milionário. Só que esse pensamento é exatamente o problema. Porque o que está por trás desse movimento? A busca por previsibilidade, segurança jurídica e acesso a mercados estáveis. Não é exclusivo de quem tem milhões. É o mesmo cálculo que profissionais, empresários e famílias brasileiras de classe média alta estão fazendo agora, em escala diferente, com ferramentas diferentes, mas com a mesma lógica. E os caminhos para fazer esse movimento, eles existem. E não começam com um cheque de 7 dígitos. Por que estão saindo e o que os dados revelam? Quando você analisa o perfil de quem está relocando o patrimônio e residência fora do Brasil, 4 motivações aparecem de forma consistente. Previsibilidade jurídica, poder fazer um plano de 10 anos sem que uma mudança tributária ou regulatória destrua o resultado no meio do caminho. Proteção patrimonial, ativos em um ambiente com regras estáveis e enforcement real. Acesso a mercados, operar em dólar, ter conta bancária americana, fechar contratos internacionais a partir de ter uma base nos Estados Unidos e principalmente a qualidade de vida, ou seja, segurança pública, educação e infraestrutura. A Flórida, especificamente, virou o principal destino desse movimento brasileiro por razões práticas. Zero imposto de renda estadual, infraestrutura consolidada para empresas internacionais, comunidade brasileira estabelecida e, principalmente, clima favorável com voos diretos para as principais cidades do Brasil. Agora, e esse é o ponto principal que a notícia nunca explica. A Flórida não está disponível só para quem tem capital para investir. Ela está disponível para quem tem formação, plano e disposição para estruturar a entrada corretamente. O milionário usa o visto de investidor, mas tem um caminho que constrói o mesmo resultado: carreira em dólar, base nos Estados Unidos, empresa offshore, histórico profissional americano, sem precisar de capital inicial. E é o caminho que a maioria dos brasileiros nunca considerou. O caminho que não começa com capital, mas que chega no mesmo lugar. E esse eu falo com muita propriedade porque foi o meu caminho. O F1 é o visto de estudante. A maioria dos brasileiros pensa nele como estudar inglês, fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Isso é subestimar completamente o que ele permite. Um profissional que entra nos Estados Unidos via F1, um programa de graduação ou pós-graduação na sua área de formação, tem autorização legal para trabalhar durante o curso via CPT. E após a conclusão, 12 meses no OPT, extensíveis a 36 meses para a área STEM. 3 anos dentro do mercado americano. 3 anos construindo, salário em dólar, guiando experiência, contratos, histórico profissional americano, rede de contatos nos Estados Unidos e abrindo caminho para o visto de trabalho, empreendedorismo ou mudança de status permanente. O milionário, ele já chega com patrimônio e compra entrada via investimento. Agora, o profissional qualificado, ele chega com formação e constrói o patrimônio de dentro. Os dois chegam ao mesmo destino, apenas por caminhos diferentes. E é isso que o movimento dos milionários torna visível. Lembrando que esse vídeo, ele não traz aconselhamento jurídico, né? Regras de impostos, imigração e cidadania, ela tem implicações legais e específicas para cada perfil. E qual é o caminho desenhado para o perfil específico? Sua formação, seu momento, seus objetivos nos Estados Unidos? E essa é a pergunta que não tem resposta num vídeo nenhum. Ela depende de onde você está agora, do que você quer construir e de quanto tempo você tem para estruturar a entrada sem improvisar. É exatamente para isso que existe a assessoria acadêmica da StudyWork USA. Na análise de perfil gratuita, a gente mapeia sua situação, os caminhos disponíveis para o seu perfil e o que precisa acontecer primeiro para que o plano funcione de verdade. O link para agendar está na descrição. Só que tem um dado nesse movimento que muda o cálculo de quem está pensando em esperar o momento certo para agir. O que o timing tem a ver com tudo isso? Quando capital e talento se movem para um destino de forma acelerada, 2 coisas acontecem em paralelo. O mercado fica mais competitivo para quem chega depois, e as regras de acesso tendem a ser revisadas. A Flórida já está num processo de desvalorização imobiliária e de mercado de trabalho acelerado pela entrada de brasileiros e de americanos em outros estados. Quem entrou há 5 anos pagou menos, competiu menos, se estabeleceu e já está colhendo frutos. No mercado de trabalho, a lógica é a mesma. O histórico profissional americano que você constrói hoje vale mais do que você
vai construir daqui a 3 anos, porque a concorrência vai ser maior. Esperar o momento certo em imigração quase sempre significa chegar no mercado mais disputado, com regras potencialmente mais restritivas e com menos tempo para construir o que precisar ser construído. Mas tem um aspecto nesse movimento que vai além da carreira e do patrimônio, e que explica por que famílias inteiras estão tomando essa decisão agora. O dado sobre milionários fala em patrimônio. Mas quando você conversa com quem está fazendo esse movimento, em qualquer escala, o que aparece com mais frequência não é o dólar, é a palavra futuro, é a segurança jurídica, a educação pública de qualidade, segurança para filhos crescerem, é um sistema de saúde funcional, a possibilidade de construir algo que vai continuar existindo daqui a 20 anos sem depender de qual governo está no poder. Isso não é privilégio de milionário, é o que qualquer família brasileira mediana que planeja a longo prazo está avaliando. E o que faz o F1, quando bem estruturado, ser muito mais do que um visto de estudo. Ele é o primeiro passo de um plano familiar. A StudyWork tem mais de 20 anos estruturando esse processo para brasileiros que chegaram sem capital de investimento e construíram carreira, portfólio, negócio e estabilidade nos Estados Unidos a partir de uma entrada bem planejada. Os Estados Unidos não são perfeitos, mas tem algo que o Brasil não consegue oferecer agora, que é previsibilidade de regras e mercado para quem está disposto a jogar dentro do sistema. A pergunta não é se você deveria considerar isso. A pergunta é por que você ainda está esperando para pelo menos entender o que está disponível para o seu perfil. O link para análise de perfil gratuita está na descrição. E lembre-se, o caminho existe. Você só precisa saber como percorrê-lo. Até o próximo vídeo.